A morte é a única promessa que a vida nunca quebra. Não importa quem somos, não importa o quanto lutamos. No final, todos nós precisamos aprender a deixar ir. Mas o Wander se recusou. E no momento em que ele rejeitou a morte, ele rejeitou também sua própria humanidade. O amor é talvez a força mais poderosa que existe. Ele constrói, ele salva, ele dá sentido ao vazio da existência. Mas existe uma verdade que poucos aceitam. O amor também pode destruir. Quando Mona morreu, o Wander foi confrontado com o maior medo que um ser humano pode enfrentar: a perda. E ele fez o que muitos de nós, no fundo, desejamos fazer. Ele se recusou a aceitar. Porque aceitar a morte é aceitar a própria impotência. E o Wander não queria ser impotente. Ele queria ter controle. Então ele foi até um lugar proibido. Não porque ele era corajoso, mas porque ele era desesperado. Desespero não cria heróis. Desespero cria decisões sem volta. E naquele templo, esquecido pelo tempo, o Wander encontrou uma entidade, uma promessa, uma esperança. Mas toda esperança que desafia a natureza cobra um preço. E mesmo sem saber qual era esse preço, o Wander aceitou. Porque para ele, qualquer preço valia a pena. Os colossos não eram monstros. Eles não eram vilões. Eles não pediram para existir. Eles apenas estavam ali, silenciosos, antigos. Mas para Wander, eles não eram seres. Eram obstáculos. E é aqui que o Wander deixa de ser apenas um garoto e se torna algo mais perigoso. Alguém que acredita que seus sentimentos justificam suas ações. Ele não luta por sobrevivência. Ele luta contra a realidade e vence. Mas toda vitória contra a realidade é, na verdade, uma derrota contra si mesmo. A cada colosso que caía,
O Wander se aproximava do seu objetivo e se afastava de quem ele era. Seu corpo começou a refletir suas escolhas. Sua aparência começou a carregar o peso de seus pecados. Porque nossas escolhas sempre deixam marcas, mesmo quando fingimos que não. O Wander acreditava que estava salvando alguém, mas, na verdade, ele estava se destruindo. Existe uma diferença entre amor e apego. O amor liberta. O apego aprisiona. O amor aceita. O apego nega. O Wander não estava lutando por Mono. Ele estava lutando contra a dor, contra o vazio, contra o luto. Ele não queria salvá-la. Ele queria salvar a si mesmo, de viver em um mundo sem ela. No final, o Wander conseguiu. Mono voltou. A morte foi derrotada. Mas a que custo? O Wander perdeu seu corpo, perdeu sua identidade, perdeu sua humanidade. Porque existem leis que não foram feitas para serem quebradas. E quando são, o preço é a própria alma. O Wander provou que o amor pode desafiar a morte, mas também provou que desafiar a morte significa deixar de ser humano. No fim, o Wander não salvou Mono. Ele apenas se perdeu. E talvez essa sempre tenha sido a verdadeira tragédia. Porque algumas histórias não são sobre salvar alguém. São sobre o preço de não conseguir deixar ir.